Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos ver como construir um API REST que vai ter a funcionalidade de CRUD de usuários para ser utilizado no projeto final. Então, ao final desse vídeo nós vamos ter um API REST onde você poderá criar usuários, remover usuários, atualizar usuários e listar usuários. E também nós teremos uma autenticação usando JWT Web Token. Então, a gente vai fazer isso de uma forma evolutiva, incremental. Então, a cada interação, nós vamos ter um pedacinho desse back-end construído. Nós vamos fazer isso ao longo desse vídeo. Então, para acompanhar, vamos lá seguir o passo a passo. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer é somente criar um projeto Node com Express para que a gente possa construir nosso web server e nós vamos utilizar a linguagem TypeScript. Então, essa primeira parte, ela é bem simples, é basicamente criar um servidor e a gente vai, aqui a gente não vai fazer nada com usuários, a gente vai basicamente retornar informações da equipe. Então, simulando, cada equipe vai retornar ali a descrição do seu trabalho, quem são os membros, etc. Depois, a gente vai realmente começar a construir a nossa API REST de usuários, mas nesse primeiro momento nós não vamos utilizar o banco de dados. Em seguida, aí sim, a gente faz a integração com o banco de dados. Pega a API REST construída no passo 2 e integra o banco de dados usando, nesse caso aqui, vamos usar o TypeORM e o banco de dados SQLite. E por fim, a gente vai implementar a funcionalidade de autenticação e autorização usando a tecnologia JWT, ou JSON Web Token. Então a gente vai fazer isso ao longo desse vídeo e eu espero que vocês fiquem e acompanhem o desenvolvimento. Então vamos lá para o código colocar a mão na massa. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu criei uma pasta vazia. Vocês podem ver que eu chamei de back-end e ela não tem nada. Então vamos começar a configurar essa pasta para ela ter a cara de um projeto novo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é chamar o comando npm init. Estou passando aqui yes para ele dar sim para todas as opções default. E assim, ao final da execução, eu vou ter um arquivo package.json com essa cara. Então, basicamente, ele usa o nome da pasta, sempre coloca a versão .1, altera aqui o index para index.js e assim a gente cria o primeiro arquivo que a gente precisa para rodar um projeto Node. Mas eu preciso mais do que isso, né? Como eu vou criar uma API REST usando Express, eu preciso instalar a extensão do pacote Express. Então, vou dar o npm install Express. Você vai ver que ele vai refletir aqui, então ele já alterou aqui, colocando a dependência do Express, mas eu preciso de mais coisas. Por exemplo, eu preciso de instalar algumas coisas que vão ser usadas somente para desenvolvimento, por isso esse --save dev. O que eu preciso aqui? TypeScript, porque eu vou usar TypeScript. Os tipos do Express para TypeScript, por isso que tem esse @types. O NodeDemon, que vai ser uma biblioteca que vai ajudar a gente a desenvolver, porque à medida que eu altero o código, ele automaticamente faz o refresh para a gente, então a gente não precisa ficar salvando, matando o servidor e reiniciando. E o test node, que vai ajudar a gente compilar o código TypeScript. Então, com isso, a gente vai ter aqui as dependências necessárias. Então, está aqui, ó, as dependências de desenvolvimento. Todo projeto TypeScript, ele é configurado via um arquivo chamado tsconfig.json. Então a gente vai gerar esse arquivo aqui através do comando npx tsc-init. De novo, ele vai criar um comando usando as opções, comando não, um arquivo usando as opções padrão. Então vamos ver aqui, ele faz um resumo aqui, ó, do que ele criou e você pode ver esse arquivo bem aqui. Uma coisa que eu gosto de alterar aqui é o rootdir, que diz onde é que está a raiz do seu projeto. Eu costumo colocar aqui source. E para isso eu vou criar a pasta source aqui, então. E eu também costumo alterar aqui o altdir. Deixa eu encontrar ele aqui.
que seria a pasta onde ele vai colocar os códigos JavaScript. Afinal, a gente vai compilar TypeScript para JavaScript. Então, com isso, você já tem o seu projeto configurado. Então, aqui eu vou criar o meu arquivo. Vai ser o index.ts. Não tem nada. E eu vou alterar também aqui o meu script para que eu possa executar esse cara. Então, normalmente tem dois comandos quando está trabalhando com TypeScript. Pode ser start aqui, pode ser build, depende muito do que você vai fazer. O nome é o que você decide. Eu vou botar aqui ts node source index.ts. Mas quando a gente vai desenvolvendo, a gente vai usar esse cara aqui e usa o nodemon. O nodemon --watch para que ele fique observando esse diretório, o código TypeScript, a extensão, e quando houver mudança, ele vai executar o seguinte comando. Aí tem várias aspas aqui. ts node source index.ts. Está faltando uma barra aqui para que ele entenda. É isso. Então, o que acontece? Ao fazer isso, eu estou dizendo para o nodemon observar todas as mudanças na pasta source. Sempre que houver mudança, ele executa. Então, assim, ele vai ter esse código. Sempre que você alterar, ele automaticamente atualiza o código. Então, essa aqui é a parte de configuração. Agora, vamos para o código em si. Então, primeiramente, eu vou importar o Express, o pacote Express. Vou criar a minha aplicação, chamando a função Express. Vou escolher uma porta para executar. Vamos botar 3000 aqui, por enquanto. Mas aqui fica o que vocês acharem melhor. E agora eu vou tratar a primeira rota. E eu vou tratar, nesse caso, somente a rota raiz. Ele recebe uma requisição e uma resposta. E aqui, basicamente, o que você tem que fazer é retornar a informação do seu projeto. Então, vou usar aqui para retornar um JSON, por enquanto. E eu posso fazer o seguinte. Membros. Né, os membros da equipe. Pode ser um vetor. E eu tenho aqui, sei lá, Bruno, Lois, entre aspas. Afinal, vamos botar aqui nome, por exemplo, nome e curso. Vamos supor que eu só tenho um membro aqui por enquanto e a descrição do trabalho. Uma loja de mangás. Então aqui eu estou retornando meu JSON com essas informações, mas eu preciso também fazer com que o meu servidor escute. E aí eu vou usar o listen, digo a porta, e eu passo uma função que vai ser chamada quando esse código for executado. Aqui normalmente a gente não coloca nada demais, eu vou só colocar aqui servidor escutando a porta. Vou até mudar aqui. Em http localhost . Vou colocar aqui a informação da porta de novo. Então, se tudo tiver corrido bem, agora eu posso simplesmente vir aqui e dar um npm run dev. Por que é run dev? O dev é isso aqui. Então, quando eu quiser executar um script, dá um npm run e um desses nomes. Então, eu vou executar aqui o comando npm run dev. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Então, rodou, está aqui a mensagem, escutando na porta 3000, certo? Que é o que eu coloquei aqui,
tem um aspa a mais, eu vou até dar um Ctrl S, ó, já executou de novo, sumiu aqui, tá vendo essa aspazinha? E para testar, eu vou usar o Thunder Client para fazer uma requisição. Vou colocar ele aqui do lado. É uma requisição HTTP do tipo GET em localhost 3000. Então, ó, tá aqui, né, o que eu retornei. Vamos só dar um exemplo, aqui é um JSON, né? Mas se eu quisesse retornar, por exemplo, algo para ser mostrado no navegador, eu poderia simplesmente mandar ele retornar aqui no send uma string, por exemplo, contendo código HTML. Vou simplificar aqui, tá bom? Mas isso aqui eu conseguiria visualizar no navegador, colocando exatamente, inclusive pode ser esse conteúdo aqui, tá? Só para a gente simplificar. E aí eu vou rodar aqui, ó, seria um conteúdo HTML. Aqui não vai renderizar bonitinho, porque eu tô no Thunder Client, né? Ainda coloquei com aspas, com tudo, né? Deixa eu simplificar aqui, tá melhorzinho. Tá mais legível. Só para vocês terem uma ideia aqui melhor. Vamos fazer a requisição aqui. Tá aqui no preview, fica melhorzinho. Mas o ideal era olhar no navegador para ver isso daí. Mas vocês podem fazer aí na casa de vocês para vocês entenderem melhor. Então essa é a primeira parte, que é a parte de criar o projeto. Então eu vou só voltar aqui para a gente dar continuidade. Então eu vou tirar aqui, desconectar e vou garantir que está tudo funcionando. Aqui, nosso JSON. Então essa é a primeira parte. Mas a gente vamos avançar. Bom, pessoal, então antes da gente dar continuidade na implementação, quero falar para vocês um pouco do formato de resposta que a gente vai ter nessa API. Então vamos lá. Então, basicamente, a gente pode dizer que uma API ela tem dois tipos de resposta. A resposta quando acontece, quando a operação é realizada com sucesso, e a gente vai usar esse formato, a gente sempre vai ter esse objeto data, e ele sempre vai ser, ele vai conter o recurso que a gente quer. Então, aqui no caso, como pode ter mais de um mangá, a gente vai retornar um vetor de mangá. E aqui a gente tem informações de paginação, que obviamente eu estou mostrando só dois, mas aqui é como se eu estivesse na página 1, uma página de 25, só que aí não caberia na tela, né? E quantas páginas tem, já que são 25, então caberia até 125 e o total de itens. Essa meta-informação ela é muito importante na prática, porque você não pode ficar retornando sempre todos os registros. Então é sempre importante, mas a gente vai focar nela mais à frente. Só para explicar o formato, por enquanto a gente vai deixar isso aqui vazio. E a gente pode ter também uma mensagem de erro. Então, nesse caso, o objeto data ele é nulo, ou simplesmente não é enviado, mas aí eu vou ter um objeto de erro que vai ter o status, o nome do erro e uma mensagem. Caso você precise de mais detalhes, você passa isso daqui. Mas na maioria das vezes isso aqui é suficiente, o status, o nome e a mensagem. Eu estou falando isso porque a gente vai implementar nesse exemplo as mensagens seguindo esse formato. Precisa ser sempre esse formato? Não, APIs diferentes possuem formatos diferentes. Esse é apenas um bom formato, eu acredito que é um formato que tem tudo que é bom para uma resposta, e a gente vai utilizar esse aqui, mas vocês podem utilizar um outro formato. Tudo depende das informações que você vai precisar no front-end. Mas aqui eu garanto que a gente consegue disponibilizar tudo isso que é preciso. Então, vamos lá voltar para o código. Então, pessoal, de volta para o código, vamos lá para o nosso index. Eu vou remover essa rota, por enquanto. Não vou utilizar mais essa rota para o raiz. Então, pode
vou apagar ela toda. E antes disso, eu vou logo começar fazendo algumas coisinhas. Então, com a minha API, ela vai receber requisição com JSON, né? Então, a requisição HTTP, que dentro do body pode vir o body no formato JSON. Então, eu tenho que avisar para o Express isso. Existem diversos formatos que podem ser enviados. Posso enviar requisição HTTP com XML. Então, eu vou avisar para ele, configurando ele para usar um middleware, que é sempre app.use, né? Para usar um middleware. E o Express já tem um middleware que entende JSON. Então, você faz assim, você está dizendo para o Express, ó, as requisições que vão chegar, elas podem conter JSON. Eu preciso que você faça esse passe para mim. E no caso aqui, a minha API de usuários, eu vou fazer bem simples. Eu vou definir um tipo user que tem um ID numérico, um nome, que é um string, um username, também é um string, um e-mail, também é um string, a senha, que também é um string, e um papel, né, que é role em inglês, que também é um string. Então, essas são as informações que eu preciso na minha API para criar um usuário. Como eu não vou usar o banco de dados agora, eu vou criar um vetor que ele vai funcionar como banco de dados nesse exemplo, né? Nessa etapa. Depois a gente vai trocar isso aqui por um banco de dados mesmo. Então, a gente pode começar a criar um método que traz todos os usuários. Então, como eu estou com um vetor vazio, eu vou começar primeiro com um método que não é o mais simples é o de listar usuários, mas eu vou começar pelo post para que eu consiga adicionar usuários. Então, app post, e aqui, lembrando, sempre barra users, é sempre no plural, porque esse aqui é um documento, então se você não lembra, dá uma olhada lá no material de API REST, como projetar uma API REST, rec e res. E aqui está faltando um parênteses. Então, como eu avisei lá para o Express que eu estou usando JSON, eu consigo fazer o seguinte. Eu estou supondo que no meu JSON eu vou mandar os campos exatamente com os nomes que eu coloquei aqui. Então, eu posso simplesmente utilizar aqui os mesmos nomes. Talvez copiar e colar não tenha sido a melhor ideia, mas eu vou lá. Name, username, e-mail, password e role. Rec.bar. Eu não vou passar o ID porque a gente não diz o back-end qual ID vai ser daquele cara. O papel depende. Você pode fazer com que o cara só consiga criar via API um usuário de um papel determinado, e aí nesse caso você não precisaria enviar na requisição, mas aqui por via de simplicidade eu vou dizer que eu estou enviando. Mas isso depende muito da aplicação. Eu vou fazer uma validação simples, só verificar se todos os campos foram enviados. Tá? Eu não vou entrar em detalhes de outras coisas, mas, por exemplo, se você quisesse verificar o tamanho, você teria que verificar se ele foi enviado e depois ver o tamanho da string, né? Se atende o que você quer. Mas por enquanto eu vou fazer isso aqui o mais simples possível. Role. E aqui o código de erro. Então, se eu tenho um código de erro desse tipo, é porque foi um bad request, então eu tenho que enviar o status 400. Certo? E aqui eu vou criar a mensagem de erro. Usando aquele formato que eu sugeri, eu vou ter o objeto erro, que vai ter um status, que vai ser o 400, vai ter um name, eu vou chamar aqui de validation erro, e aqui a mensagem eu vou colocar you missed a
mandatory required field. Ou seja, você esqueceu um campo obrigatório. Não é a melhor API da vida, né? O ideal é que ele indicasse qual. Você poderia colocar dentro daquele objeto detalhes. Eu preciso aqui detalhes e informar. Mas aí você precisaria de uma lógica um pouco mais complexa. Então, para encurtar aqui, vamos fazer assim. Então, aqui é o caso de erro. E vamos aqui para o caso de sucesso, né? Cadê o if? O if termina aqui. Então, se o cara enviou tudo, eu posso simplesmente criar um novo user. Vou chamar aqui de new user. Vou dizer que é do tipo usuário. E ele vai ser um objeto. O ID, eu vou pegar, para simplificar, user.length mais um. Então vai ser um numérico. E aqui o nome eu vou passando aqui, simplesmente assim, né? Name, username, e-mail, password, role. Então aqui eu criei meu usuário, falta eu colocar ele dentro do meu banco de dados aqui, que é o users. Users.push new user. E quando eu estou criando um recurso no API REST, normalmente você retorna o código 201 para dizer que o recurso foi criado com sucesso. Mas existem APIs que usam 200. Pode deixar aqui o 200. E a gente vai passar o objeto. A gente falou ali no comecinho que a gente vai sempre passar um objeto com data e o recurso que ele está pedindo. Como esse cara é um usuário só, vai ser data new user. Caso fossem vários usuários, seria um vetor aqui, né? Então, com isso, a nossa API deve estar funcionando e eu vou testar aqui. Vamos lá, eu vou fazer aqui uma requisição post para localhost 3000/users. Vou mandar sem nada para a gente ver. Ó. Beleza, deu um erro 400. Então a gente já verificou aqui. E eu preciso aqui, no caso, eu vou passar um bar. Eu tenho que passar todos aqueles casos. Aqui para testar você tem que passar entre aspas. Porque senão ele não vai entender que é um JSON. Então vou mandar aqui os campos, né? Username. E-mail. Para quem não sabe, essa extensão aqui é o Thunder Client. Deixa eu ver o password. Perceba que todos estão entre aspas. E o role. Não vou passar o role de propósito, só para a gente garantir que está dando erro ainda. Deixa eu ver aqui. Tem alguma aspa faltando aqui. Tá faltando a vírgula aqui. Ó, beleza, perfeito. E agora eu vou botar o papel, que é o último que está faltando. Role. Admin. Acredito que agora tem tudo. Deu certo, ó. Então ele está aqui. Ó. Ele retornou agora com ID 1 o objeto. Então se eu fosse executar novamente o de listar, eu conseguiria ver esse cara. Então vamos fazer exatamente esse endpoint. Agora que eu já tenho um usuário, tá aqui ó, no post, eu vou até fechar. Eu vou fazer aqui o de pegar todos. app.get, né, para recuperar recursos sempre get. E aqui no caso é /users, novamente, rec e res. Esse é mais simples. Normalmente eu começo com ele, mas como estava um vetor vazio, eu decidi não começar. Então vai ser res.json
aquele objeto com o nosso formato data, e no caso, o data é o próprio users. Pronto. Esse é simplesmente assim. E vamos testar. Lembrando que eu adicionei esse cara. Então, se eu fizer essa mesma requisição, mudando só o método para get, eu deveria recuperar aqui, certo? Não veio. Ah, porque quando eu salvei, eu perdi na memória. Então, vamos fazer o seguinte: vamos fazer o post de novo. Adicionou. Vou até apagar aqui, porque não é necessário. E vou fazer o get. Aqui, ó, data. Para a gente testar se está funcionando, vou mudar para post. E vou fazer aqui, ó. Vou chamar só Mateus. Só para simplificar, para a gente ver que tem dois. Então, ele criou dois. Eu vou apagar isso aqui novamente. E vou fazer o get. Então, agora eu vou ter dois, ó, tá vendo? 1 e 2. Então, com isso, a gente já fez o de criar e o de listar todos. A gente ainda precisa fazer o de recuperar um elemento, um usuário específico, atualizar e o deletar. A gente vai fazer isso agora. Então, vamos fazer o de listar um usuário. Então, primeiramente, app.get/users. Só que aqui o detalhe, como eu quero recuperar um específico, de alguma forma eu tenho que indicar qual usuário eu vou recuperar. E aqui a gente vai usar uma variável direto na URL, que aqui é o ID que a gente vai passar. Então, de novo, eu passo rec e res. Botou uma vírgula bem aqui. E para a gente pegar essa informação, essa variável da URL, a gente simplesmente faz o seguinte. Você pode ou fazer assim, id igual a rec.parameters.id, ele mesmo já recupera, né? Ele dá o autocomplete, ou você pode simplesmente fazer assim, ele já vai extrair daqui. Claro que ele tem que ter sido enviado, né? Então aqui eu consigo recuperar esse cara, já que eu tenho um ID, eu consigo buscar o usuário que tem aquele ID. Como? Eu vou simplesmente pegar o meu vetor e vou usar a operação de filter. O filter você passa uma arrow function e caso ela seja a condição seja satisfeita, ele vai retornar. Então assim, você vai percorrer o vetor e vai aplicar essa função em cada elemento. Então o retorno pode ser maior do que 1, se for o filter. Então eu vou usar o find, na verdade, que ele retorna, ele é similar ao filter, só que ele retorna a primeira ocorrência. Porque eu só quero saber se sempre eu vou ter somente um usuário com esse ID. Então, o vai ser o elemento do vetor atual, em que eu estou realizando o teste. Então, vou verificar se o ID igual ao ID passado na URL. Ele está reclamando aqui. Ah, porque é um número e um tipo. Eu tenho que converter esse cara para number. Para ele poder comparar number com number. Beleza? Então, aqui eu consigo comparar. Esse cara retorna. A gente pode ver aqui. Ele retorna o primeiro valor e undefined caso não seja encontrado. Então, para eu verificar se foi encontrado, se eu fizer assim, eu tenho certeza que não foi, né? E aí eu vou retornar com erro. Return status. Aqui, no caso, é um not found, né? Então, é 404. E é aquele mesmo formato. Erro status 404. Name. O nome que você quiser, eu vou chamar de not found. Ele está reclamando aqui. Tá certo, eu errei aqui. Tem outra chave. E a mensagem os pontos é usuário user not found, para manter em inglês, user not found. Mais específico ali do que o nome do erro, né?
Beleza. Caso contrário, né? Deu certo, então eu posso retornar o meu usuário. De novo, mesmo formato, data e user. Então aqui deu certo, então vamos lá. Vamos testar. Aqui eu vou listar todos os usuários. Não tem nenhum. Eu acho que... Bom, ainda bem que eu salvei aqui, beleza. Vou criar post. Criou um. Então vou voltar a testar todos. Está aqui. Vou tentar pegar somente o usuário com ID1. Deu certo. Para mostrar que funcionou, vou botar o ID10. Not found. Então, tá aqui todos, né? Só tem um. Recuperar um que não existe. 404. Recuperar um que existe. 200. Então, a parte de listar, pegar um usuário específico, está feito. Então, agora vamos para o próximo passo. Eu vou fazer aqui o de deletar, porque eu acho mais simples. E a gente deixa o update por último. Então, aqui é delete users, /users, 2 pontos, id, beleza, rec e res. Aqui eu posso aproveitar boa parte da lógica desse cara. Então, eu vou pegar até isso aqui. Isso é igual. Certo? Então, pega o parâmetro, verifica se existe, não existe, dá erro. A diferença é caso exista, né? Então, nesse caso aqui, no JavaScript é mais fácil eu remover usando o índice. Então, eu vou trocar aqui o find index. Então, nesse caso, ó, ele retorna o primeiro elemento que casa com essa condição, o index, ou -1. Então, eu vou botar aqui, se user igual a -1, é porque ele não encontrou, né? Então, mantém aqui o código. Mas caso encontre, eu vou ter que pegar o meu vetor e remover aquele cara. Então, users.splice um index do cara que eu tenho que remover e a partir desse index quanto? Então, é splice 1. Para ficar mais fácil, eu vou estar aqui, ó, renomear para user index. Então, beleza. E aí, se deu certo, res.status. Vou usar o código 200. .json. E aqui eu vou enviar o usuário removido. Eu vou enviar o objeto que representa esse usuário removido. Aqui, ó, o splice, ele remove o elemento, insere. Então, aqui está no retorno, ó, um array contendo o elemento que foi deletado. Então, eu posso simplesmente pegar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, que ele vai retornar. Um vetor de usuários, ó, tá vendo? Aqui. Como eu tenho que ter só uma posição, eu vou criar aqui const deleted user. Eu sei que o vetor só vai ter uma posição e vou retornar o deleted user aqui na minha requisição. Então, isso aqui deve resolver o nosso problema. Agora, eu não tenho mais o meu JSON, eu vou copiar daqui, ficar menos fácil, mais fácil. Então, vamos lá, de novo. Lista todos, não tem nada. Vou criar, né, post. Deixa eu ver o que eu preciso. Aqui vai dar certo. Criou. Vamos voltar aqui. Aqui, esse é o usuário 1. Só que agora eu quero deletar. Eu vou dar um post. Um post não, desculpa, um delete. Deu 200, a mesma coisa. Vou botar o 10 só para a gente ver que vai dar o 404. E agora eu vou listar tudo. E a lista está vazia porque o deletar funcionou. Então, vocês viram que aproveita boa parte da lógica do editar. Desculpa, no recuperar um usuário específico, você aproveita no deletar. E o mesmo é válido para o atualizar, que é o que a gente vai fazer agora. O atualizar,
ele usa um pouco da lógica ele é uma mistura da lógica do criar com a lógica de recuperar um elemento, né? Porque eu preciso recuperar um elemento primeiro, para depois pegar os dados que são parecidos com o que foram usados para criar, só que dessa vez para atualizar. Então vamos trabalhar nele agora. Então aqui eu vou fazer o app.put /users, de novo passando o ID, e aí rec e res. E vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o ID, da mesma forma que eu fiz quando eu queria recuperar um rec.params, e eu vou pegar aqui as informações da mesma forma que eu fiz aqui, ó, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa linha. Eu vou copiar ela aqui, cadê? Não achei, vamos lá. Vamos digitar então. Const name, username, e-mail, password e role do RecBody. Eu vou já copiar aqui o JSON, só para eu poder copiar as outras coisas, só para acelerar nosso desenvolvimento. E agora eu vou fazer parecido com deletar. Eu preciso do index. O index facilita a minha vida. Então eu vou pegar aqui, ó. Beleza? Aqui eu sei se o cara existe ou não. E agora eu vou criar o usuário atualizado. Eu vou chamar de updated user. Ele usa o ID. Como ali vem como string, eu vou converter esse cara. ID. E agora eu vou fazer o seguinte. Quando o usuário enviar, por exemplo, o nome, eu atualizo o nome. Se ele não enviar, eu mantenho o anterior. Como é que eu vou fazer isso aqui? Dessa forma, já que eu estou usando o vetor. O nome que ele enviou é a variável name, mas caso ela seja falsa, eu vou fazer ele pegar o users e user index, que é ele próprio, né? O resultado disso é o próprio usuário, e eu pego o campo de nome. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, se um novo nome for enviado, eu atualizo, senão eu não atualizo. Então, vou fazer isso aqui para todos os outros campos. E-mail. Vamos lá. E-mail ou users index. Vou copiar aqui para ficar mais rápido. E-mail. Role. Roles. Então, são esses os campos, né? O ID, tá faltando um, password. Ou users.password. Agora sim. O ID nunca vai ser alterado, é por isso que eu só faço essa conversão. E beleza. Para eu atualizar no vetor, vou fazer o quê? User index igual a esse cara. E a minha resposta é res.status 200. Se eu cheguei até aqui. E ponto JSON, aquele mesmo formato, data, updated user. Então, se eu fiz tudo certo, o código deve funcionar. Vamos lá testar com as requisições. Então, vamos lá. Eu já vou tentar criar um aqui com post. Deu certo. Então, vou recortar aqui. Vou dar um get para pegar todos. Beleza. Vou dar um get para pegar só um. Deu certo. E agora eu vou fazer o put. Então, para testar, eu vou pegar aqui, por exemplo, um put que não existe. Perfeito, 404. E agora eu vou fazer
uma alteração somente no e-mail e na senha. Então aqui ele deveria retornar meu usuário atualizado, né, com esses campos. Vamos ver. Deu certo. Só para a gente garantir, ó, vou fazer um get, mostrar todos. Pronto. Deu certo. Então se eu quiser, por exemplo, criar outros, deixa eu ver se eu ainda tenho aqui. Tenho. Vou listar todos agora. E está aqui, né? Aquele cara que foi atualizado e o novo. Então, pessoal, com isso eu já tenho minha API REST bonitinha com os métodos de usuário. Certo? Tá tudo aqui, ó. Só que eu ainda não uso o banco de dados. Então, a gente pode tanto melhorar a organização desse código, como a gente pode inserir o banco e a gente vai ver como eu posso melhorar essa organização pensando nas novas entidades que uma hora você vai ter que fazer agora. Porque, veja, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 rotas e se eu tivesse, sei lá, uma entidade filme, eu teria que meio que duplicar isso aqui para filmes, né? Por exemplo, get movies, né? Movies e assim por diante. Aquela mesma coisa. Então, o Express fornece uma maneira melhor da gente organizar isso, que é por meio de roteadores. E a gente vai arrumar isso agora. Então, vamos lá, pessoal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma pasta, que eu vou chamar de routes, certo? E agora, eu vou criar um arquivo, que eu vou chamar aqui de user routes, para deixar bem claro o que é que tem nesse cara. E vou criar aqui o meu roteador. Então aqui eu vou fazer um import do router do Express, certo? Vou criar uma instância do router e eu tenho que exportar esse cara para ele ser acessado no outro arquivo. Eu vou colocar aqui export default router, mas a gente vai fazer o ajuste. Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Basicamente, você vai trazer esse conteúdo aqui todo para cá. E aí, aqui onde eu tenho o app que ele está reclamando, vai virar router. Certo? Então aqui foi, eu vou fechar tudo. Só para ficar mais fácil de visualizar. Então tá aqui as mesmas rotas. E agora eu tenho que alterar um index, né? Para que ele funcione. Então vou fazer aqui, ó. Vou lá, eu vou só testar aqui, ó. Não vai ter nada, ó. Porque não tem mais ninguém tratando essa rota. Porque eu criei o router, mas não estou usando. Então aqui eu vou fazer aqui o import user routes from .routes barra user. Então aqui ele vai pegar esse router B aqui, ó, que é onde tem todas essas rotas. Agora eu tenho ele nessa variável. E o que eu vou fazer aqui é dar um app use. E eu posso dizer qual é o URL. Então no caso aqui é o barra. Eu quero que quando cair em barra ele passe para o user routes. Então vou testar aqui. Ó, já funcionou. Mas dá para fazer uma coisa ainda melhor. Porque aqui, ó, barra passar para o user routes pode não ser tão claro. Então, na minha opinião, fica mais fácil fazer assim. Ó. Aqui eu estou dizendo que barra users vem para cá. Só que se eu já tenho barra users aqui, eu tenho que remover daqui. Então, nesse caso, isso vira barra. Isso vira barra. Isso vira barra ID. Esse barra ID. E esse barra ID. Então, eu vou testar.
ver se vai funcionar. Aqui, de novo, funcionando. Então, agora eu tenho o meu código mais organizado. Se eu quisesse adicionar um outro de moves, eu criei aqui um move routes. E aqui eu simplesmente poderia fazer app use barra moves routes, né? Se caso existisse, por exemplo. E assim deixa seu código mais organizado. Então, espero que vocês usem essa estrutura, porque realmente facilita. Agora a gente vai para o nosso penúltimo passo, que é justamente transformar essa API REST, né, que hoje já funciona, em uma API REST que usa o banco de dados. Então, vou parar aqui o server, porque eu vou precisar instalar algumas pacotes. Então, eu vou instalar o pacote do TypeORM, que eu falei que a gente ia utilizar. Ele precisa do Reflect Metadata. E como nós vamos usar o SQLite, então eu vou instalar aqui o pacote SQLite 3. Bom, finalizou a instalação. Agora eu vou rodar, não vai mudar muita coisa, porque eu não fiz nada ainda, não fiz o uso. npm install run dev. Beleza, voltou aqui a funcionar. E agora a gente precisa inicialmente configurar o banco. Eu vou criar um arquivo que eu vou colocar na raiz do projeto data source.ts data source, vou colocar assim, .ts. Ele não precisa ficar aqui, mas é onde eu costumo utilizar, pode ficar em qualquer lugar. Reflect metadata. Aqui eu vou precisar importar o objeto, a classe data source do type ORM. E, enfim, aqui eu preciso criar o meu data source. Vou chamar app data source, que é uma configuração. Aqui eu configuro o meu conexão com o banco de dados da minha aplicação. Então, new data source, eu vou criar um objeto aqui, que é tudo isso está lá na documentação do TypeORM. Então, ele está reclamando aqui, ó, que está faltando algumas coisas. Type. Aí aqui eu já tenho a opção, ó, algumas eu vou usar SQLite. Aqui então o campo database é para dizer o nome do arquivo, já que eu estou trabalhando com SQLite, eu vou botar aqui mydb ou mydatabase.sqlite. E algumas opções que eu vou colocar aqui são menos importantes. Para ele manter sincronizado, a parte de login é opcional, não vou colocar. Mas tem aqui uma coisa importante que é o entities, que são as suas classes que vão se tornar tabelas lá no banco de dados. Então, com isso aqui é suficiente, eu vou fazer o seguinte, ainda não tem nenhuma entidade, né? Mas a gente precisa configurar essa parte. Então, vamos fazer o seguinte, por enquanto, vamos lá alterar o nosso código para que a gente possa criar essas entidades. Normalmente, você usa esse padrão aqui, ó. Vem aqui, criar a pasta Entity, e você vai jogar suas entidades aqui. Então, vamos começar com o usuário. Eu vou tirar esse usuário daqui. Vou criar a classe user.ts aqui. Isso agora vai virar uma classe, certo? Uma classe usuário. E agora eu preciso mudar algumas coisas aqui para que a sintaxe funcione, né? Porque aqui não é mais uma interface, então eu não consigo separar os campos assim. Ele está reclamando que não tem inicializador, mas aí tudo bem. Então, agora eu vou precisar usar as coisas do
type ORM. Então, uma das coisas que eu preciso aqui, por exemplo, é do entity, que é para eu dizer que essa classe será uma entidade lá no banco. Então, está aqui o entity. O meu ID vai ser minha chave primária. Então, eu vou pegar o primary generated column. Aqui eu vou fazer, vai ser uma coluna normal, mais uma coluna, mais uma coluna, uma outra coluna, e o role, ele é uma coluna especial, porque na verdade ela vai representar um relacionamento com outra coluna. Deixa eu só organizar aqui, ó. Por enquanto, deixa com esses erros, vai dar um crash aqui normal. Vamos configurar o seguinte. Aqui no user holds, eu vou importar aqui esse cara para ele parar de reclamar aqui. User from ponto entity barra user. Seria suficiente para ele parar de reclamar aqui. Mas aqui eu preciso, ó, esse usuário ele vai precisar desse role que vai ser uma outra entidade, porque ele vai precisar ser representado com uma outra tabela. Então vou criar aqui o role. E aqui o role é similar, certo? Eu vou criar uma classe role. Ela é mais simples, eu só tenho o meu ID, que é a minha chave da chave estrangeira. E eu vou ter uma coluna nome, que vai ser o nome do papel. E aqui, aí sim, ele vai ter um vetor de usuários. Porque um papel pode ter vários usuários. Papel admin, a minha aplicação pode ter vários admins. Então, aqui é um relacionamento one to many. E eu tenho que configurar, ops, tem no canto errado, vou importar esse cara aqui, ó. Tanto o column como o one to many. Sem importar, já estava ali o column. Eu preciso marcar esse cara como entity, que eu esqueci. Essa entity. É que ele está reclamando de algumas coisas que eu já resolvo. Esquecendo aqui, ó, por isso que ele está reclamando. E aqui eu vou dizer que é relacionado com o user. E eu tenho que dizer lá no usuário qual o campo correspondente, porque ele é uma chave estrangeira. No usuário vai ser o user role. E agora eu posso aqui que eu preciso desse cara, user. Não vai funcionar. Beleza. É que ele teria que pegar user é o tipo, né? Tá certo. Não tem nenhum inicializador, tudo bem. Ele está reclamando que eu não tenho um construtor, né, na classe, como se eu nunca fosse inicializar. Mas ele fica assim mesmo com essa cara quando eu estou trabalhando com o TypeORM. Depois eu vejo como tirar esse vermelhinho que fica perturbando. Então aqui, vamos ver aqui, eu tinha esquecido esse cara, tinha esquecido aqui, tinha esquecido vários parênteses aqui, né? Mas vamos lá. Como ainda não coloquei para funcionar, não tem tanto problema. Aí.
E aqui o que muda é aqui. Como um usuário também pode ter vários papéis em geral, aqui eu tenho um many to one. Many to one. Na verdade, não. Aqui eu estou fazendo como se um usuário só fosse ter um papel. Tanto que a variável é role, né? Se fosse mais de um papel, tinha que ser roles. Então, nesse caso, eu estou dizendo que esse campo é uma role. Certo? Tá. Vou até trocar aqui. Estava errado. Fui uma empolgação. E eu vou dizer lá na tabela role, né? Onde é que eu encontro. Então, vai ser no role users. Então, é um mapeamento dos dois lados. Eu não sei se vocês perceberam. Então, aqui eu tenho configurado as minhas duas entidades. E aí eu posso voltar aqui para o meu data source, importar esses caras, né? User from entity user e o role from role. E eu passo esses caras aqui. Então, com isso, você configurou, né, o seu TypeORM para usar SQLite, vai salvar nesse arquivo e ele vai acabar criando duas tabelas. Uma tabela que representa a classe user e uma tabela que representa a classe role. A classe user, aqui é que você indica para ela virar uma tabela, tem uma chave primária, que é um ID numérico, e algumas colunas. Essa coluna representa um relacionamento onde a classe um usuário tem um papel e ele está relacionado à tabela roles, que por sua vez só tem um número, que é o código, a coluna, e ele tem esse outro relacionamento dizendo que um papel pode ter vários usuários. Então, essa é a primeira parte. A gente vai organizar para remover esses erros do TypeScript aqui, que não são erros de lógica. Para remover esses erros, você vai mexer na configuração do TypeScript. Basicamente, essas duas linhas: Experimental Decorators e Emit Decorator Metadata. Então, checar, ele explica aqui o que ele está fazendo, mas nesse caso, ele só, no nosso projeto, eles ficam avisando de alguns problemas que realmente não são problemas porque a gente está fazendo. E aí você, ainda assim, ele fica reclamando do inicializador, você pode dar uma forçada colocando aqui o exclamação. Agora aqui ele está reclamando porque eu não tenho a classe importada, né? Aqueles erros estavam atrapalhando a gente ver isso. Beleza. É a mesma coisa. E aqui exatamente a mesma coisa. Então agora a gente resolveu aqueles erros. A gente já pode criar a aplicação, né? Tentar rodar a aplicação de novo. Agora com o banco, obviamente, só com isso a gente não está salvando no banco, mas ele pelo menos vai criar o banco de dados para a gente. A gente vai fazer isso agora. Então vamos aqui para o nosso index para corrigir aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar o app data source e eu tenho que chamar um método initialize dele, que é um método assíncrono. Então, como eu não posso simplesmente botar um await aqui, vocês vão ver que eles vão reclamar data source initialize, ele diz que está no top level. Eu vou criar uma função start server. Vou colocar tudo isso aqui dentro. Ela é assíncrona porque eu vou ter o await. Obviamente eu tenho que chamar esse cara aqui. E eu vou colocar o código aqui dentro do try-catch. Vou tentar fazer isso aqui. Isso aqui tudo dentro do try. E caso dê erro, eu vou somente lançar a exceção aqui. Ou seja, vou deixar o programa morrer. Mas faz sentido que se a gente subir sem o banco, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, com isso aqui, o código deve rodar e deve criar o banco. Então, está executando, ó, e pode ver que o arquivo foi criado aqui, a gente não consegue ler. Mas o código foi criado
Agora o que a gente precisa é justamente alterar aqui no... Não vou mexer mais no index, né, que já está no router. Eu preciso mexer no router para a gente, em vez de usar esse vetor, usar o banco de dados. E é o que a gente vai fazer. Então, nós vamos começar novamente pelo post, certo? Seguinte, eu vou precisar do meu app source, que é através dele que eu vou recuperar os repositórios. E aqui eu vou precisar também da minha role, porque agora isso é uma tabela. Beleza. Não preciso. Se eu enviei tudo, então eu vou pegar o meu repositório de usuário, user repository, a partir do app source.get repository, e aqui eu passo o nome da classe, const role repository, e aqui é a mesma coisa, só que é role. Só que aqui eu tenho uma verificação a mais. Como eu estou passando aqui, né, para simplificar, eu tenho que verificar se esse papel já existe. Então, vou chamar aqui de roledb, roleInDB, por exemplo. E aí eu vou fazer um await, eu vou fazer uma consulta. Eu vou pegar o role repository e vou tentar pegar o role find one, onde o nome é igual ao que foi enviado aqui na URL. Ele pode existir, não. Como é um await, ó, ele diz que a função tem que ser assíncrona, então você vai botar um async aqui para resolver esse problema. Beleza. E aí você vai fazer o seguinte: se a role não existe no banco, então você vai criar. Você vai fazer role indb igual a role repository .create e vai criar uma role onde o nome igual a role. É o que eu passei. Então eu salvo essa informação usando role repository role indb. .save, né? .save role indb. Então aqui eu estou salvando e eu preciso somente passar esse cara aqui, que é o role indb, que agora ele tem que ser uma, não é mais um string puro. Então, se tudo isso tiver sido feito corretamente, a gente consegue testar a nossa requisição. E agora, por simplicidade, eu vou testar somente a parte de sucesso, né? Que é a parte onde vai para o banco. A parte de erro eu não vou retornar. Ah, e faltou uma coisinha. Eu estou salvando aqui. Aqui eu estou colocando no vetor, né? Não é mais no vetor. Na verdade, eu vou fazer o nosso cara, nosso user aqui, ele vai usar o repositório, user repository .create. Posso passar esse objeto todo. E aqui eu vou ter novamente uma chamada ao repositório. Await user repository .save new user. Agora sim a gente pode testar a requisição e, como eu falei, a gente vai testar somente o caso de sucesso. Porque o caso de falha eu não alterei. Bom, mas antes de testar a gente precisa corrigir um detalhe que é passando, ó, isso aqui, o ID eu não preciso mais calcular. E não faz sentido ele calcular baseado no vetor, porque agora ele tem a minha chave primária aqui, autogerada, né? O generated faz isso, e eu não preciso mais passar. Então, tirei aqui, ele vai calcular automaticamente. Aqui eu já preparei uma pesca, não adianta fazer o get, porque eu estou usando o vetor, então foi direto o post, vamos ver o que acontece. Então, tá vendo? Ele criou aqui, portanto que ele está com o ID 1, e esse role também foi criado, está com o ID 1 também. Eu vou adicionar um novo, porque quando a gente fizer o get,
a gente vai conseguir ver isso facilmente. E agora eu não vou estar perdendo os dados porque ele está salvando no banco. Então, é para ter 2 usuários quando eu fizer o get. Eu vou adicionar mais um. Ó, veja que ele é o ID 2, mas o role continuou 1, e agora a role já existia. Então, a parte do post, a parte de criação de usuários, está funcionando. Então, agora vamos continuar a sequência que a gente fez no começo. Eu vou simplesmente fechar aqui e vamos para o get. Então, no get, o que eu preciso? Eu preciso recuperar o user repository para que eu possa depois buscar todos os usuários. Get repository, classe user. E agora eu posso fazer a consulta aqui que traz todos os usuários. Usando o await. Então, user repository.find. Ele vai me retornar todos. E aqui, se eu fizesse só o find, ia trazer todos. Mas eu quero trazer a coluna papel preenchida. Então, eu tenho que indicar quais relações eu quero trazer preenchida. Nesse caso, eu tenho uma possível e estou trazendo. Vou indicar aqui. Nesse caso, o problema é o await aqui, novamente. Tem que ser async. E a minha resposta não muda. Então, se tudo estiver certo, isso aqui vai funcionar e agora a gente pode aproveitar. Eu vou só recortar aqui para não perder a cola. E vou dar um get, é para ter 2 usuários. E tá aí. O nosso get, ó, com 2 usuários. Perfeito, funcionando. Se eu tirar o relations, vamos testar aqui, ó. Olha o que acontece. Ops, estava reiniciando. Tá vendo? Ó, que não vem a parte do role preenchido. Porque eu não disse para ele preencher a relação. De novo, vê a diferença? Eu preenchi. Então, vocês têm que se atentar a essa parte também. A lógica para recuperar todos os usuários, um usuário específico, é bem parecido com a de recuperar todos. Então, vamos alterar aqui, ó. Eu vou pegar essa parte, que eu vou precisar do repositório. E o que eu vou mudar é isso aqui, né? Esse pedaço aqui, que vai ficar mais parecido com isso. Não é igual, mas eu vou aproveitar. E aqui, em vez de ser um find, vai ser um find one. E eu preciso dizer como é que eu vou buscar. Então, aqui eu vou passar where, um objeto. Eu vou dizer que é quem eu quero. Eu quero o cara que tem um ID igual ao ID que foi passado. E, novamente, eu passo o role aqui para dizer que eu quero que aquele relacionamento venha preenchido. Então, aqui é basicamente isso, né? Já estou fazendo a consulta do repositório e vamos ver se deu certo. Eu vou agora dar um get users. Aqui veio os dois, né? Já estava funcionando. Vou tentar pegar o get user 1, tá aqui. O get user 2 veio. O 3 não existe. 404. Então, simples assim, a parte de recuperar um usuário está implementada. Dando continuidade, nós vamos para o put. E aqui, normalmente, a gente consegue aproveitar parte da lógica do post. Vou precisar dos 2 repositórios, vou precisar do papel. E parte da lógica do get específico, né? Então, aqui eu vou precisar desse cara. Aqui eu vou precisar desse cara para recuperar o usuário. Eu vou colocar esse async. E aqui eu tenho que ver o seguinte. Ah, não peguei o repositório, né? Deixa eu pegar aqui o repositório. Ah, o repositório está antes. Vou colocar isso aqui mais em cima. Tudo bem. Agora tem 2 opções. O usuário não existir e o papel não existir. Então aqui, se o usuário não existe, eu copiei do errado, né? Era para ser find one.
copiar aqui do get. Copiei do errado. E esse if aqui eu vou subir para cá, mudando a condição. Então é isso. Se não tem usuário, ele faz isso aqui. E no caso, eu vou fazer a lógica do post de criar. Então ele pode criar um papel na hora que ele está atualizando. Então aqui vou fazer o seguinte, beleza. Ele pode criar um papel também. E agora o que vai mudar é isso aqui. Eu já tenho o objeto que veio do banco, então isso aqui fica mais simples. Vai ser user.name igual ao que eu tenho aqui. Agora eu não preciso do index, né? Simplesmente user.name. Eu vou acabar digitando que vai ser mais rápido. User, vou apagar aqui. User.username igual a username ou user.username. User.email igual a email ou user.email. User.password igual a password ou user.password e user role igual a, nesse caso, role in DB. Mudou um pouquinho aqui. E agora, esse cara que é a parte de salvar, eu não salvo mais assim. Esse cara vai ser o próprio user. E aqui eu pego o user repositório.save e passo o meu usuário que foi atualizado. Então, se eu tiver feito tudo certo, isso é para funcionar. Vamos lá ver no Thunder Client. Então, vamos lá. Vou fazer aqui um get de 2, João. Vou copiar isso aqui só para a gente economizar tempo. Eu agora vou fazer um put no 2. E eu vou pegar isso aqui e vou fazer, sei lá, Maria. Maria. Maria e 1, 2, 3, 4, 6. Vamos enviar. Deu certo, ó. Atualizou. Se eu tentar pegar todos agora. Aí, agora eu tenho Bruno e Maria, então o put também está funcionando. Bom, então agora nos resta basicamente o delete. Vamos lá ver como é que a gente faz. Dá para reaproveitar boa parte do que a gente tem aqui. Eu vou pegar isso aqui, né, o que a gente vai precisar. Não é esse, eu ia fazer o mesmo erro, é o do get com ID. Esse aqui. Copiar direito. Copiei. Vim aqui para deletar. Vou fazer isso daqui. Ele está acusando o async. Perfeito. Aqui é users, se not users. É isso, igual a gente fez aqui no put. Olhar. Se not user. Erro. Senão, eu não preciso mais disso. É user repository.remove o próprio user. E eu passo o user aqui. Então, vamos lá. De novo, vou listar todos. Vou tentar deletar um que não existe. E vou tentar deletar o 2. Retornou, então agora se eu listar todos, eu só tenho o Bruno. Então é isso. Mais um passo concluído.
Agora eu tenho uma API REST que utiliza o banco de dados, então eu posso até remover esse cara, ele não é mais útil. Falta somente a parte de autenticação e autorização com JWT, que a gente vai ver agora mesmo. Para esse nosso último passo, eu vou precisar instalar algumas bibliotecas adicionais. Então, vou parar o servidor aqui e vou instalá-las. npm install, JSON Web Token e o bcrypt. JSON Web Token fornece o funcionamento da parte de JWT e o bcrypt ajuda na cifragem de senhas para tornar o armazenamento mais seguro. Também precisa instalar as bibliotecas que estão associadas àquelas, só que para TypeScript. Então é o @types JSON Web Token e o @types bcryptjs. Então beleza, primeiro passo feito, eu já posso até executar, não vai mudar muita coisa. Aí eu vou criar aqui uma pasta chamada middleware, que é onde eu vou armazenar o código ou o middleware, que vai ser responsável por verificar se o usuário está autenticado. Então eu vou chamar esse cara de auth middleware.ts. Esse cara aqui vai usar alguns tipos, né? O express, request, response, next function, from express, beleza. Eu vou precisar também do JWT from JWT Web Token, beleza. E aqui eu vou criar uma função que eu vou chamar de authenticate JWT, que ela recebe uma requisição, uma response e uma next function. E aí, beleza. Eu vou verificar se o token foi enviado. O token vem no header, então eu vou pegar o header primeiro, assim. Header, o header da requisição, né? Então eu pego rec.headers e eu quero o de autorização. Veja que ele aqui é autocompleta, eles já são pré-definidos. Então, beleza, peguei o token. Quer dizer, peguei o header onde pode ter o token não. Para pegar o token, eu vou fazer o seguinte. O token vai ser auto_header e caso ele exista, eu vou fazer o split. Assim, aqui umas coisas. O split no espaço vazio, pegar a posição 1. Porque o token vem no seguinte, authorization, dois pontos, vira, espaço, token. Eu quero só esse último pedaço. Então aqui eu estou pegando o token e eu vou verificar, né? Se não tiver token, então eu vou return res.status 401. Eu vou retornar um JSONzinho, aquele formato, status 401 name. Pode ser qualquer nome, eu vou colocar authorization error message aqui, no token found, por exemplo. Beleza. Então aqui é o caso, o token não tenha vindo. Mas pode ser que o cara enviou o token e ele não é válido. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, verified jwt.verify o token e a sua chave privada. Meu segredo mais importante. Obviamente que esse cara não vai verificar aqui essa senha,
Porque o seu código deve ir para um repositório de código, como o GitHub. Então, qualquer pessoa que tivesse acesso ao repositório ia conseguir ver sua chave privada. Isso aqui deve ser salvo no arquivo externo que não deveria ir para o repositório. Mas para simplificar a nossa vida, vai deixar ele aqui. Tá? E aí, o seguinte, esse verified aqui, ele é do tipo ó, JWT payload ou string. Então, isso vai depender do que você está usando, para o que você está colocando dentro do token, que a gente vai já ver como é que faz. Então, por enquanto, vamos deixar assim. E eu vou fazer o rec.user, vou adicionar um campo na minha requisição que recebe esse verified. Então, ele vai reclamar aqui, ó, dizendo que tipo user não existe. Mas aí tudo bem. Por enquanto, a gente vai já resolver. E aí eu tenho um catch, né? Porque tem um try ali, que caso dê erro, a verificação, eu vou retornar uma outra mensagem de erro e aqui eu vou colocar o seguinte: 403. Opa, forbidden erro, invalid token. E para resolver isso aqui, eu vou fazer o seguinte: para tirar esse, eu vou criar uma interface chamada customized request que estende a request dele e eu vou adicionar um campo user que é do tipo N. Eu vou adotar tipo N, eu nem gosto muito, porque isso aqui pode variar, depende do que você vai colocar dentro. Se você tiver certeza, você depois ajusta aqui para ser o tipo específico que vai estar no seu JWT Payload, sem problema nenhum. E aí, caso dê sucesso, aí eu dou um next aqui, né, para dizer que o cara pode continuar. Então, essa é a primeira parte. Esse é o código que sempre chegar uma requisição, ele vai verificar se o token está lá ou não. Mas eu tenho que criar o token a primeira vez quando o usuário conseguir fazer o login. E a gente vai trabalhar nisso agora. Então vamos lá, eu vou criar um outro router para a gente manter o padrão. E eu vou chamar aqui de routes.ts. Então aqui é parecido com outro. Eu vou importar o router do Express. Beleza, vou precisar. Vou importar o bcrypt. Eu vou precisar manipular essa senha de uma forma mais segura. Então vou colocar aqui. Eu preciso do JWT. Eu vou manipular o token aqui também. Então a função que cria o token é desse cara. E vou precisar também da nossa classe user. E também vou precisar do app data source. Beleza. Vou criar meu router. Const router igual router. Aqui eu vou ter duas rotas. Uma rota de login, que é sempre do post barra login. Rec res. Eu já vou colocar assim, porque eu vou ter que pesquisar no banco, tá? Já sabe, para pesquisar no banco a gente precisa fazer uma operação assíncrona. E beleza. Aqui eu vou assumir que o cara mandou um campo chamado username e um outro chamado password no body do JSON. O rec.body aqui. E agora vou pegar o repositório, data source user repository. app.datasource.get repository do tipo user, por isso que eu trouxe aqui, e vou procurar o usuário onde a senha igual username aqui. Então vamos lá. Desculpa, o username igual ao username que o cara informou aqui. User repository.find by, e aqui eu vou colocar name, não, username igual by username. Então, pronto. É a mesma coisa de fazer o find one, where, só que eu vou fazer aqui mais curto. Então ele vai tentar recuperar. Se o usuário existir e a senha dele
criptografada. Está escrito errado. A senha dele criptografada foi igual a que está no banco. Então, já vai aplicar aqui. Aí sim, eu vou gerar o token. Então, o token vai ser o quê? Token JWT sign. Aqui, ó, o payload é o que você quer. Então, é isso que eu disse aqui. Isso aqui é o que você está jogando aqui dentro. Na hora que você dá o verify, esse valor aqui é exatamente o que você coloca aqui, o formato. Então depende do que você quer colocar. Vamos supor que você quer passar o user ID, que vai ser igual ao user.id. E pode ser que você queira passar também, sei lá, o user role, que é igual ao user.role. Pronto, então é isso que você escolheu passar no seu token. É só isso que precisa? Não, você precisa passar mais algumas coisas, por exemplo, como a chave, a criptografia, certo? Eu tenho aqui, ó, tá bem aqui, eu vou colocar exatamente a mesma, vou copiar, senão não vai funcionar. Uma vírgula. E aqui é o suficiente, mas você pode, por exemplo, dizer que esse token expira em 1 hora. Vai depender, é uma opção. Você pode escolher que ele não expire. Mas o principal é esse cara aqui. Você tem a liberdade de escolher o que coloca aqui. Agora, cuidado para não com o que você vai colocar aqui. Também você não vai colocar qualquer coisa, certo? Beleza, então agora eu tenho o meu token e eu posso retornar. Export JSON. Aí depende, você pode passar, por exemplo, aqui no data, por exemplo, o username, user.username, e-mail, username.email, vai depender do que você precisa mandar no login. Mas aí você passa aqui o token, né? Também. Você pode passar aqui o JWT token. Faltou uma vírgula. E aí, beleza. Deu certo aqui. Status 200. E passou o token. Com algumas coisas. Você pode escolher o que vai passar aqui. E caso falhe, aí você vai dar um erro que eu vou até copiar daqui. Aqui vai ser um bad request, né? Na verdade, authorization erro. Aqui é username or password invalid. Não sei qual foi o erro, não. Até pode dar até para saber, mas eu vou dizer que não sei, porque é o mais seguro. Como o JWT é stateless, eu nem precisaria fazer a rota de logout, mas vamos fazer aqui. A rota de logout seria um get, ou na verdade pode ser um post, pode ser um get, tanto faz. E não vai ter informação trafegando. Ela nem precisaria existir, né? Então assim, rec has. E como sempre dá certo, já que nem precisava, vai ser só status 200.json. Aí eu vou mandar aquele formato, data, message, logout, realize with success. Então nós temos aqui a nossa rota e eu tenho que exportar o router para conseguir usar lá
no index, né, que eu tenho que configurar isso aqui. Então, nosso código está quase pronto. Então vamos lá para o index agora. E eu vou fazer o seguinte, eu vou importar esse outro router, né? Cadê que ele está me ajudando? Routes from ponto barra alf. Beleza. Eu vou fazer parecido com o que é aqui. Eu vou criar uma rota que eu vou chamar de barra alf. E vou aplicar aqui o alf routes. Mas não precisava, você pode deixar aqui barra, vou deixar assim até. No barra, que vai ser o barra. Ops, arquivo errado. Barra login, barra logout. Então, beleza. E agora eu preciso mexer também no meu user routes, porque lembra que eu estava comparando com a senha criptografada. Então, na hora de criar um usuário, eu tenho que criptografar também. Então, vamos aqui para o post. Vamos aqui para a hora de criar a senha. Então, na hora de criar um usuário aqui, eu tenho a parte da senha. Eu vou precisar criar essa senha hasheada, né? Então, eu vou criar aqui um hashed password. E aqui eu vou usar a biblioteca, tenho que incluir lá em cima. Import bcrypt. E aqui eu vou criar a senha criptografada. bcrypt.hashsync a senha. E aqui o número de saltos, quanto mais lento fica, e quanto mais seguro fica essa senha. E você nunca vai armazenar, então, o password no formato de texto. Ele vai ser sempre de uma forma criptografada para garantir a segurança. Então, com isso, deve ser o suficiente para a gente testar a nossa API agora, autenticação e autorização. Só tem um detalhe, eu ainda não protegi nenhuma URL. Então, tem várias maneiras. Eu vou importar o nosso middleware de autenticação, que é a função authenticate JWT. Se você quiser proteger todas as rotas de um roteador, você pode simplesmente fazer app use authenticate JWT. Nesse caso, depois eu vejo qual é o problema, você faria com que todas as funções aqui do router, todas as rotas, fossem protegidas. E você pode proteger também individualmente. Então, aqui, ó, ele recebe vários middlers, então você pode simplesmente também colocar aqui Authenticate JWT e ele vai proteger também essa rota. A vantagem é assim que você consegue, por exemplo, se é só uma rota, você tem um controle maior. Você vai adicionando nas que você precisa. E você poderia ter outros middlers. Mas, se forem várias rotas, se forem todas as rotas do roteador, então é mais fácil daquela primeira maneira que eu fiz. Então você pode ver que ele está reclamando aqui. Basicamente é porque eu criei aquele tipo customized. Então vamos aqui e vamos resolver aqui. Eu vou colocar essa declaração do namespace. Então basicamente estou sobrescrevendo. Mas para que o TypeScript funcione legal, se eu tentar rodar agora vai dar erro. Eu tenho que mexer aqui no package.json e colocar o traço files. Tá? Senão ele reclama mesmo. Então agora sim ele roda direitinho e está tudo funcionando. Então, agora a gente pode testar, mas eu vou bloquear todas as rodas, tá?
Então, vou fazer o seguinte. Router.use authenticate JWT. Beleza? Então, vamos agora lá para o Thunder Client testar a nossa API. Então, vamos lá. Abre o Thunder Client e eu vou tentar listar inicialmente todos os usuários. Beleza, deu 401 authorization erro, ou seja, ele já está verificando a autenticação. Só que eu não estou logado. Então vamos tentar aqui o. Eu não tenho nenhum. Ah, tem um detalhe. Eu não vou conseguir adicionar um usuário, porque os que tem lá, eles não têm senha, né? E tá tudo protegido. Então vou fazer o seguinte: eu vou mexer aqui no user routes. Deixa eu fechar, que tem muito arquivo aberto. User routes. Vou tirar momentaneamente isso aqui e deixar público para fazer o post, tá? Só isso. Adicionar um usuário com senha. E agora, ó, eu só tenho esse usuário e a senha dele está assim, não vai dar certo. Então, vou fazer o seguinte, um post. Vou até copiar aqui boa parte das coisas. Vamos lá. Eu vou chamar de Bruno com senha. Não, vai ficar muito grande. Mas tem que ser um nome diferente, porque essa é a chave, né? Lá ele procura pelo username e a senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma senha fácil. Vou enviar. Eu esqueci alguma coisa. Esqueci o papel. Vou admin. Beleza. Então, tá vendo a senha que ele gerou? Então, eu não tenho como digitar essa senha, né? Mas vamos lá. Vou tentar listar todos. Agora tem os dois. Vou voltar aqui. Vou fechar. Agora, se eu fizer a mesma aquisição da 401. E agora eu vou tentar fazer o login. O login é com post. E tá faltando alguma coisa no login, porque ele criou sempre. Então, vamos olhar lá o login, tem alguma coisa errada. Users, eu não passei nada, ou eu passei, não, tá certo, né? Eu passei aqui, ó. Tem nada errado, na verdade é porque eu não precisava passar tudo isso. Deixa eu apagar para a gente ver que tá errado, né? Ó, deu até um erro aqui porque eu não tratei direito. Cadê? Eu não tratei direito, não veio a senha preenchida e ele tentou rodar aqui, ó, no password, deu undefined, né? Mas vamos lá. Deixa eu passar aqui o username. A senha era aquela, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só preciso desses dois campos. E eu vou passar agora a senha, o usuário errado, por exemplo, é a senha certa. Peraí que ele morreu, eu tenho que subir o server de novo. Então, authorization password sem inválido. Beleza. O usuário certo, Matheus, e a senha errada. Mesma coisa. E agora o certo, ele veio o meu nome e o token. Então eu preciso desse token aqui para a gente fazer a próxima requisição. Então vamos voltar aqui para o users, que é protegido, e eu vou levar um 401. Mas agora eu posso fazer a autenticação. Então vou aqui no auth, vou no bidder e eu coloco aquele token. E aí tá aí a resposta. Agora deu certo, tá tudo liberado, né? Então se eu tentar aqui pegar o usuário 3 também, mas se eu, por exemplo, errar aqui o token, apaguei alguma coisa, ele já vai dar inválido. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês consigam entender
e revisitar caso necessário. E até a próxima. Qualquer coisa, vocês tragam as dúvidas em um outro momento que eu estou disponível para resolvê-las. Valeu!